Mateus, projeta para mim lá, Mateus capítulo 4, verso de número 19. Mateus capítulo 4, verso de número 19. Põe o slide que eu fiz, por favor, e deixa ele fixado. Isso, é esse daí mesmo. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Senhor meu Deus e meu Pai, tua palavra foi lida, e que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. Ministra a tua palavra na nossa vida agora em nome de Jesus. Que o teu Santo Espírito esteja tendo liberdade no nosso meio agora. Todo empecilho, todo impedimento e toda distração vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa hoje. A primeira delas é: quanto você se sente realizado no tempo que se chama hoje? Quanto? Existe? Qual é o teu nível de realização? Tem sentimentos em você que você não gosta? Sentimentos que fluem, que florescem na tua vida e que você fala: eu não gosto de sentir isso, eu não gosto de ter esse sentimento. Por conta desses sentimentos e por conta da falta de realizações, eu quero perguntar para você que se há frustrações que você carrega, das quais você não consegue inclusive identificar. Você é frustrado, eu sou frustrado num determinado sentimento, mas eu não consigo achar por que eu sou frustrado. E se você identifica, sente que o tempo passou e você não viveu e não fez o que você gostaria de fazer. E se além disso há sentimentos dentro de você de que falta alguma coisa, falta algo e você não sabe o que é. Você tem o Senhor, você tem a vida eterna, você tem garantia de salvação, você é alguém que já entendeu que foi pago um alto preço e que por conta disso você vai para o céu, porém lhe falta algo no tempo que se chama hoje, lhe falta algo no tempo que se chama agora. Você entende que poderia ter feito alguma coisa diferente, que poderia ter feito mais, que poderia fazer mais e que não está vivendo isso. É um sentimento que existe dentro de você. Enfim, algo não se encaixa ou não lhe completa dentro de você. E você às vezes entra em conflito, você fala: eu estou em pecado, eu não sei por que eu sinto isso, eu não sei por que eu estou passando por isso, o que eu fiz, aonde eu semeei, aonde não semeei, o que não semeei, quais oportunidades eu não abracei, quais oportunidades eu rejeitei, quais oportunidades eu entendi que coisas eu fiz achando que era uma oportunidade e não era. Enfim. E por conta desse turbilhão, há uma soma ainda dentro de você. Que soma? Você vive ocupado. Isso é um fato que é constante na vida do ser humano hoje. Vivemos ocupados. Você está muito ocupado. Você está ocupado com a sua agenda, aquilo que você tem que fazer. Você está aqui no culto, mas no meio do louvor você começa: amanhã eu tenho que resolver isso, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que fazer isso. Amanhã eu tenho tal serviço para fazer, amanhã eu tenho tal coisa para fazer, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar aquilo que eu comecei. Ou seja, você está ocupado com a sua agenda, o fazer e o fazer. E ontem você que estava aqui, um privilégio muito grande. Porque a palavra inclusive nos trouxe o texto de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Mas entendamos isso. Você está muito ocupado inclusive com os seus interesses. Quais são os seus interesses?
Eu estou interessado em aprender isso, eu preciso me capacitar nisso, eu preciso fazer isso, eu tenho que olhar isso, eu tenho que fazer aquilo, os meus interesses, os meus sonhos, os meus projetos, eu estou interessado em trocar meu carro, eu estou interessado em fazer isso, eu estou interessado em fazer aquilo, e aí tem os seus objetivos, e aí entra a angústia. Por quê? Domingo que vem, hoje é dia 9 de novembro, daqui 50 dias acabou o mês. Aliás, acabou o ano. Não estamos em agosto. Agosto que tem 90 dias, né, irmão? Ele nunca acaba. Nós estamos em 9 de novembro. E daqui 50 dias, 52 dias, acabou o ano. E aí você começa a entrar em angústia. Por quê? Porque você não emagreceu o que você achou que iria emagrecer. Você não fez o que você gostaria de fazer. Você não deixou de fazer o que você tinha que deixar de fazer. Enfim, você começa a se cobrar. E aí entra uma outra preocupação. Aonde está o teu projeto de vida desse ano? Porque a semana que vem, o pastor já vai começar a falar do projeto de vida que você vai fazer em dezembro. E depois, e aí você vai fazer o seu projeto de vida. Mas aí também você não sabe se você vai fazer. Porque você pega o teu projeto de vida e escreve assim: Senhor, área da vida financeira, que eu compre uma casa. Tá, mas como que você vai fazer? Área de ministério. Senhor, eu quero te servir na tua casa. Tá, e o que você está fazendo para servir? Onde você está colaborando diante de Deus, na sua vida, para servir o Senhor? Ou seja, você faz ou não faz, ou se faz, esquece que fez, e os seus objetivos se perdem. E você vai ficando flutuante, vulnerável e mudando de ideia. E aí existem as cobranças. Todo mundo sofre cobrança, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem cobrança. É cobrança da esposa, é cobrança do marido, é cobrança dos filhos, é cobrança do chefe, do encarregado, é cobrança contra si mesmo, porque você é cobrado, você se cobra. Alguns mais, outros menos. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sou alguém que me cobro demais. Eu me cobro demais daquilo que precisa ser feito, daquilo que não foi feito, daquilo que eu tenho que fazer. É da minha natureza isso. Eu tento trabalhar isso. Eu sei que tem mais gente aqui dessa forma, que se cobra e é perfeccionista e quer as coisas como tem que ser, porque senão ele não gosta, ele sofre, ou seja, você, com as cobranças. Ou seja, esse ritmo frenético de coisas, objetivos e buscas, que nos levam a viver de uma maneira que Deus não quer que a gente viva. Deus não fez você para ser uma verdadeira bola de cortisol, liberando nervosismo, estresse e contrariedade. Deus não fez você para ser pura ansiedade. Nem você, nem eu. Deus não fez você para viver desesperadamente controlando sua pressão. Eu não estou falando da pressão que você toma um remédio. Não, a pressão. É muita pressão. Por quê? Porque você deixou algo importante relacionado à sua identidade de cristão, por causa da maneira que você está vivendo. Então hoje é noite de você relembrar e retomar o verdadeiro propósito. Entenda bem isso. Como você fazer isso? Algumas verdades sobre nós. A primeira é o que nós falamos. Lucas 6,45 diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sua conversa tem girado em torno de quê? Do que você tem falado? Você só fala de dinheiro? Seu Deus é Mamon. Mamon é a origem da palavra money, que significa dinheiro em inglês.
Você é 100% preocupado com o dinheiro, com as coisas materiais, com o ter. A grande preocupação hoje é que nós vivemos no meio de um século em que a igreja está se levando a essa realidade do ter é mais importante do que ser. Então eu tenho que ter. Eu tenho que ter. Eu tenho um corpo, mas eu preciso ter 3 carros. Eu tenho 2 pés, mas eu preciso ter 30 pares de sapato. Eu tenho 2 pernas, mas eu preciso de 12 calças. E detalhe, eu preciso ter daquelas que custam mais. Eu não consigo comprar uma camiseta branca escrito nada. Eu preciso colocar alguma coisa nela que identifique que eu me pareço com alguém que tem. Porque eu preciso mostrar para os outros que eu tenho. A competitividade social, tanto no meio da família, quanto no meio do trabalho, quanto no meio da igreja. Porque se fulano vai, eu também tenho que ir. Se fulano faz, eu também tenho que fazer. Se Beltrano tem, eu também tenho que ter. E há uma sutil, silenciosa correria e corrida em volta do ter, para mostrar que eu sou mais abençoado porque eu tenho. E eu tive o privilégio de conhecer gente que tinha, que era, porque está no céu, sem se preocupar em ter. Nós estamos perdendo nós mesmos de nós mesmos. Nós estamos perdendo o nosso eu para nós mesmos. E Satanás não está trabalhando fortemente com isso. Ele só vai dando uns toquinhos e a gente vai abraçando e vai absorvendo. Porque se o seu carro não tiver tal coisa, você não é gente. Porque se você não tiver tal marca, você não é gente. Se você não fizer tal coisa, você não é gente. Você não é contado. E nós vivemos nas nossas bolhas. Nós vivemos nas nossas bolhas ilusórias, nas nossas bolhas existenciais, como se nada estivesse acontecendo, como se Jesus não estivesse voltando, como se a meretriz da Babilônia não estivesse se levantando, dizendo para enganar a muitos, só Jesus salva. Vai buscar na internet quem falou isso essa semana. Como nós não estamos entendendo que as pessoas estão se chipando para que o número da besta fique nelas. Como nós não estamos olhando e vendo o que realmente estamos fazendo e participando de uma marcha, de uma humanidade que vai a longos passos para o inferno. E que nós, em dado momento, pela misericórdia de Deus, seremos arrebatados. Mas que muitas vezes não temos colaborado. Por quê? Porque a nossa conversa, a boca fala do que está cheio o coração. Você sabe tudo de futebol. Você sabe tudo de carro. Você sabe tudo de joia, de marca. Você sabe tudo de uma série de coisas. Mas e da palavra? Eu quero fazer um comunicado para você. Novembro eu não vou mexer com nada. Depois dos 12 dias, eu vou trabalhar com os professores. Eu não posso ter um professor que dá aula para criança que não sabe quem foi Absalão. Eu vou ensinar ele. Deus não pode cobrar para mim. Eu não posso deixar que suba de lá ignorantes espirituais, nécios, que vão se desviar. Então essa história do se batizou e vai para a classinha, acabou. Adolescente não vai mais programar faltar do culto para ficar na classinha. Quer dar aula? Dê aula. Mas para dar aula o professor tem que estudar. Então nós vamos estudar. Vai dar aula. Eu não posso, e Deus está mandando eu fazer isso agora com você também. Eu não posso ter uma banda que não sabe quem é Levi. E o Levi não é o marido da Emília que eu estou falando. Eu não posso ter uma banda que não sabe quem é Arão, quem é Eleazar,
Quem é Tamar? Quem é Nadab e Abiú? Eu não posso ter uma banda que não sabe por que tinha que usar as vestes sacerdotais. E o que significava as vestes sacerdotais? Porque as vestes sacerdotais físicas, você não precisa usá-las. Mas as espirituais é idêntica. E você tem que usar. Você tem que saber que você não pode chegar linda, maravilhosa e de salto alto, faltando 30 segundos para subir. Não. Você tem que saber, filho, filha, que para você subir aqui é a misericórdia de Deus. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Mas eu quero saber o quanto você sabe. Não é para você sentar aqui e... Não é para você chegar aqui, ó. Presta atenção, o pastor não é ruim não. Deus fala comigo quando eu olho para as pessoas. Por isso que eu tenho pedido para essa iluminação ficar em pelo menos 35% o culto inteiro. Porque quando eu olho para o povo, Deus mostra você e fala sobre a sua vida, para eu ministrar na tua vida. Agora, como que eu posso fazer isso se na hora do louvor a luz está apagada? Irmãos, trevas é lugar do inferno, não é na igreja. Por isso que não pode essas lâmpadas ficarem apagadas para o povo. É só por isso, não é porque o pastor é chato, nem porque o pastor é velho, nem que o pastor é gordo. Gordo eu sou, velho é o diabo. Mas eu tenho culpa que Deus me usa assim, eu bato o olho e Deus fala para mim, ó, tá vendo aquela pessoa lá atrás? É isso, isso e isso. Só que eu não chamo você pelo nome para não te constranger. Mas quando você vem para cá, eu já sei. E quando vem outro, eu falo, tem mais gente, porque eu sei quem é. Por quê, pastor? Porque a primeira vez que eu vi isso, eu falei, eu quero. E Deus falou, tá bom, é seu. E Deus deu. Agora vem a modernidade e quer deixar o povo no escuro. Como é que Deus vai falar comigo? Se Deus é luz. Me acha um texto bíblico dizendo que Deus operava na escuridão do povo de Israel. Presta atenção, irmãos. Aqui não vai ter dopamina. Está cheio de igreja liberando dopamina para o povo. Sabe o que é dopamina? Iluminação, fumacinha e escuridão. E tudo preto e bam, bam, bam. E o povo fica batendo a cabeça no chão, falando que é o Espírito Santo. É nada. Vai ver a vida desse povo. Vai ver a vida desse povo. Presta atenção, irmão. Quando alguém chega e fala, pastor, tem uma pessoa falando isso, 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 tem, irmão, dá o nome dela para mim. Eu vou na internet. Eu procuro, às vezes, o nome do pastor até na Jus Brasil, sabia? Eu quero saber se ele está sendo processado. Ai, porque ela é uma benção, ela fala tão bonito. Falar bonito? Vocês não viram o Lúcifer tocar. Ah, porque agora uma ideia nova. Irmãos, não tem ideia nova. É a mesma ideia. É um Deus poderoso e misericordioso que mandou seu filho para morrer, e um capeta que tenta enganar o povo, que se possível fosse, enganaria os escolhidos. É simples assim. Não, mas acontece que agora eles estão fazendo isso, isso, isso. Eu quero na Bíblia, pelo menos 2 textos do Velho Testamento e 2 textos do Novo, senão para mim não serve. Não, mas é experiência pessoal. Pronto, já resolveu o meu problema. Chama-se seita. Toda seita da história do cristianismo foi fundada em experiência pessoal. O iluminado comeu mais do que devia, foi dormir depois do almoço, embaixo de um pé de maçã, e teve uma revelação. O anjo veio e trouxe para ele uma revelação de uma complementação da Bíblia, porque a Bíblia não estava pronta. E aí surgiu quem? Os mormons. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É seita. Vão tudo para o inferno. Sabia disso? Ai, pastor, está na internet. Eles sabem. Pastor, o que está acontecendo com o senhor? Não sei. Pergunta para o Espírito Santo. Mas entenda isso.
Ah, está falando isso? Bonito. Não, quem é? Quem é a pessoa? Que igreja que é? De onde que é? De onde ela vem? Como pensa? Como ela chegou nessa conclusão? Quais são os textos bíblicos? Não é uma experiência pessoal, pula fora. É bucha. É bucha. Quem está falando... Quem aqui tem menos de 40 anos, levanta a mão. Quem tem 40 anos, levanta a mão. 40 anos. Quem tem 40 anos para baixo, levanta a mão. Levanta a mão, quem tem menos de 40. Olha, vocês não tinham nascido, eu estava tomando Santa Ceia já. Eu sei o que eu estou falando. Assim como Paulo viu no céu coisas que não compensam falar, eu vi na cozinha da igreja coisas que também não compensam falar. Então, irmão, ó, acorda, presta atenção. Nós vivemos a era da informática, a era do engano. A era que Satanás está tendo um terreno fértil para mentira. Está semeando joio, está colocando mentira. E como é que você explica? Irmãos, eu estou passando um problema, eu já falei isso para vocês. Como é que eu explico para minha mãe o que é inteligência artificial? Ela não entende. Ela acha que aquela criança de 2 anos e meio fala em línguas. Você não cai numa dessa, mas você pode cair em outras. Então vamos entender isso. Nossos assuntos giram em torno de muita coisa, mas quanto dos teus assuntos e da tua vida gira em torno disso? Gira em torno da palavra. Gira em torno dos feitos de Deus. Gira em torno do povo de Israel e seus feitos no Velho Testamento. Gira em torno da igreja de Atos que prevaleceu e não se baixou diante do Império Romano. Como é o teu desejo de falar das coisas de Deus? Como estão tuas prioridades? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus é claro, aquilo que você coloca como prioridade é o que você vai fazer. Tudo. Se você sair daqui hoje, e irmão, não precisa de curso para fazer isso aí não. Se você sair daqui hoje, não importa quantos anos você tem, você vai falar assim, ó, Cauane, se você sair daqui e falar assim, eu quero fazer medicina, daqui 15 anos você é médica. A pessoa põe a cabeça e foca naquilo. Ah, mas por que eu não sou? Porque você não quer. Não precisa, irmãos, de muita coisa. O problema é o que você tem colocado. Se você prioriza o seu trabalho, você tem hora para trabalhar, você tem hora para entrar, não tem hora para sair. Você acha que vai chegar aonde? Você vai chegar aonde? Não, porque o meu marido trabalha muito. Ele tem hora para entrar, não tem hora para sair. Tem hora para entrar, não tem hora para sair. Um dia ele chega em casa e fala, minha mulher está me traindo com um soldado. Mentira, irmão. É o filho dele que entrou na polícia militar. Ele nem viu o rapaz crescer. Tudo que você prioriza. Do tempo que se chama hoje, qual é o seu maior foco? São as coisas do céu? É o bom andamento emocional e espiritual da sua família, seu, ou os seus projetos? Seu curso, seu trabalho, sua casa, seus coisas. Porque você traçou planos que você tem que cumprir. Deus se agrada disso, irmão. Deus quer que você faça planos. Agrada-te. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, você se agradar. Mas o problema é que tais planos e prioridade tomam que proporção na sua vida? Isso vai interferindo, vai mudando. Irmãos, isso acontece com qualquer um. Eu estava ouvindo um pastor dando testemunho da vida dele esses dias. A mulher dele chegou em 2012, abriu a agenda na frente dele e falou, pastor, eu quero marcar um horário com o senhor, o marido dela, porque o meu marido eu já não tenho mais. E eles se separaram e ficaram 4 meses separados. Aí Deus restaurou o casamento, restaurou a vida deles, restaurou todas as áreas da vida deles. Mas ele não é escravo do trabalho dele. O problema, irmãos,
É isso que eu quero que você entenda. A pessoa é escrava do trabalho não porque ela faz o que ela não gosta, porque ela faz o que ela gosta. O problema não é você trabalhar no lugar que você não gosta. Porque você está trabalhando no lugar que você não gosta, você está orando, Deus vai dar um emprego que você gosta. Principalmente se você for dizimista. Aí Deus vai abençoar você. Agora, a hora que você arruma aquilo que você gosta, irmão, aí é aquilo que enche tua boca de água. Você tem prazer naquele trabalho, você não quer ir embora para casa. A hora que você vê, você está aquilo que os americanos chamam de workaholic, mania de trabalho. Por quê? Porque nós estamos vivendo, como eu disse há pouco, uma época em que o ter é mais importante do que o ser. E o fazer é mais importante do que o sentir. Sentir emoções, sentir amor, sentir gratidão, sentir satisfação, sentir alegria. Tudo isso vem em segundo plano. O importante é que os outros vejam que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Você viu? Fulano fez. Eu faço. Eu sou fogo na roupa. Eu não sou fraco não. Está vendo? Se não sou eu, ninguém faz. Por que está querendo viver desse jeito? Por quê? Porque será que você se tornou alguém tão materialista ou egoísta como aqueles que não conhecem o Senhor? Qual a diferença entre a nossa maneira de ser e a maneira de ser daqueles que andam desiludidos, sem esperança e sem Deus no mundo? Na nossa segunda-feira, às 9 horas da manhã, no meio da nossa rotina de trabalho. Qual a diferença entre você e suas prioridades? E daquele sujeito que é parente seu, todo mundo tem um parente materialista. Que só pensa no dinheiro, nas coisas, no ter, no fazer. E fica olhando a vida dos outros, que se alguém tem, ele perde o sono. Espero que você não perca o sono, porque alguém da sua família, da sua casa, ou da igreja, do seu convívio, está sendo abençoado. O grande problema é que nós estamos vivendo uma era em que, ao invés de uma vida cristocêntrica, o que é uma vida cristocêntrica? É uma vida em que Cristo é o centro. Nós estamos mudando de geração, irmãos. Anos atrás, quando eu me converti, que eu falei 40 anos atrás, era comum, a gente acabava o culto, ficava ali perto conversando, vinha o casalzinho: pastor, o senhor pode orar pela gente? Por quê? Porque nós vamos viajar. Primeira vez que eu saí de férias, depois que eu me converti: pastor, eu vou ficar uma semana em Jaú, na casa da minha avó, eu preciso ir com a minha família. Eu preciso de uma igreja lá. O senhor me conhece? O senhor conhece uma igreja? Ele falou: conheço. Você vai lá em Jaú, eu conheço o pastor fulano, você vai na igreja dele, é a igreja tal. Pastor, nós compramos uma casa, está aqui a chave para o senhor ungir. Pastor, nós compramos um carro, é uma coisa que a gente faz aqui também. O senhor pode ungir o carro, para Deus abençoar? Nós vamos fazer uma festa de aniversário, então vamos convidar os irmãos da igreja. Pastor, o senhor traz uma palavra. Irmãs, eu sou de uma época que chá de cozinha, a pastora da igreja ou a líder de mulheres trazia uma palavra. Ela pregava no chá de cozinha. Era cristocêntrico a vida do cristão. Tudo que ele fazia, ele tinha o Senhor. Ele colocava o Senhor no centro. Tudo era para Ele, por Ele, para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E ponto. E hoje Jesus passou desse cristocentrismo para um paralelismo. Ou seja, o Senhor está aqui, Ele está me abençoando, mas deixa que eu vou. Deixa comigo. Estou indo. Vamos lá, Jesus. Corre aí. Me alcance. E aí ele gosta de textos que lançam a flecha. E ele vai atrás. E ele vai atrás. E Jesus vai junto. Senhor, o Senhor me abençoa, hein, Deus. Faz na minha vida. E aí o que acontece? Já não é tão cristocêntrico.
E agora nós estamos entrando numa outra geração, de uns anos para cá, sem perceber, a igreja de Cristo na terra, aliás, no Brasil, porque em outros lugares já entraram. E o que aconteceu em outros lugares? As igrejas já viraram academia de ginástica, já viraram casas noturnas, bares, restaurantes. As igrejas acabaram. Na Europa já é a próxima fase. Mas e hoje? Hoje a fé virou uma área da sua vida. Então no seu casamento você tem um relacionamento do jeito que você entende. Porque o seu casamento é entre você e sua esposa. Na sua vida financeira você cuida do jeito que você entende. Porque é você que administra o seu dinheiro, é você que trabalha. Deus não trabalha para você, é você que trabalha para Deus. Eu não estou falando você, na cabeça da pessoa. Aí tem a saúde dela, que ela cuida. Então é ela que cuida. E tem a fé, que uma vez por semana, 2, ela vai à igreja. Normalmente é uma. Ou não, até menos. E ela deixa ali a fé. Aí ela tem aquele cantinho, aquele momentinho que ela fica lá, né, com a fé dela. Forte aquela ministração de dança ontem. Ou seja, há uma mudança. Jesus deixou de ser o centro da vida. O centro da vida, Jesus, passou a ser uma área da vida. Sem que as pessoas percebam. E o que me assusta, como alguém já experiente na fé, de 40 anos, é o quê? As pessoas estão se convertendo assim. Irmãos, não tem mais crente chato. Eu fui crente chato. Como assim? Eu queria saber. Eu sentava na frente da pessoa, a pessoa falava: eu preciso ir embora, filho, são 11 horas da noite, eu tenho que ir embora. Não dá para responder mais da Bíblia para você hoje, vai embora, amanhã a gente continua. O meu desespero era ter 4 meses de crente e não ter lido a Bíblia inteira ainda. E era uma coisa comum. O que aconteceu aí, filho? Hã? Ah, fica tranquilo, eu estou inteiro aqui. Você está entendendo? Ah, um papel, obrigado. Você está entendendo? Houve essa mudança, o resultado é que as nossas prioridades e agendas humanistas estão nos tornando egocêntricos. E para contrabalancear, nós temos ambientes gospel que libera endorfina, dopamina, que é para a pessoa tchan, e falar que está legal, e lá. E aí o que acontece? Ela entra em 2 situações que são inimigas hoje: o comparação e o imediatismo. Comparação, como aquele que não tem resultados verdadeiros é bom em fazer. Quem não dá resultado, quem não produz, quem não sabe fazer, ele é bom em comparar. Aquele lugar é melhor que esse, aquilo ali é melhor que aqui, aquilo ali é melhor que lá. Ah, não, isso aqui é melhor desse jeito. Ele começa a comparar. E o problema é que você começa a se desviar da vontade de Deus. E eu não estou falando de igreja não, irmão. Eu estou falando que se você está numa empresa, que você orou e Deus te deu esse emprego. E aí você começa a reclamar da empresa e achar que na outro lugar é melhor. E foi Deus que te colocou ali. E aí você começa a comparar. Por quê? Porque está demorando o resultado que você queria. Calma, Deus falou que vai te honrar onde Deus te colocou. Espera Ele trabalhar. Você não precisa pular de galho. Seja constante, aguenta. Deus vai te estruturar. E ele começa a pular de um lado para o outro. Ele começa a não ser constante nas amizades. Por quê? Ah, fulano é melhor que a amizade do fulano. E ele começa a mudar. Enfim, tudo dos outros em outros lugares é melhor. Cuidado. Nenhuma família é melhor do que a sua, porque você está lá. Nenhum trabalho é melhor do que aonde Deus colocou você. Nenhum carro é melhor do que aquele que você orou para ter e Deus deu. Calma, respira, aquieta teu coração. Porque existe o imediatismo. O fato de não estar vivendo, presta atenção, se você não está vivendo o que Deus disse que vai dar, se você não está vivendo o que Deus prometeu que vai fazer,
Deus está trabalhando, Ele está caprichando, Ele está te aperfeiçoando para você ser apto para fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Ah, Deus, você tem um chamado para o ministério. Aleluia, glória a Deus. Então vamos dizer, você tem um chamado para o ministério. Tá? Então vamos entender isso. Como que funciona no reino de Deus? No seu tempo. No tempo dele. No mecanismo dele, na maneira dele trabalhar. Não entra no imediatismo e nem na comparação. Porque é simples assim, você quer ver? Vem cá, Juninho. Tem chamado para o ministério. É obreiro credenciado. É pastor auxiliar, vem cá. Pode tocar. A partir de hoje você é o pastor e o superintendente. Eu vou embora para minha casa, eu vou pescar. Vou aprender a pescar. Você está pronto? Não está. Vai ficar pronto? Se correr a carreira que lhe está proposta, como diz Paulo em Gálatas, no devido tempo vai estar. E antes disso, não está. Então o que ele tem que fazer? Ser colaborador da obra a que ele pertence. E que obra que ele pertence? A primeira obra que ele pertence, família dele. Segunda obra que ele pertence, o lugar que ele trabalha. Terceira obra que ele pertence, a igreja que Deus colocou ele. Vocês perceberam onde eu estou tentando levar você? Você percebeu que você está perdendo oportunidades de excelência na sua vida, porque às vezes você está se desapercebendo de coisas básicas. Entenda, Deus quer te capacitar. Por quê? Porque é muito comum hoje as pessoas dentro da igreja estarem vivendo momentos de frustração. Irmão, você não precisa ir atrás de cura interior para aquilo que não é cura interior. É posicionamento, é colocação, é entender que você é barro na mão do oleiro. E não tem que ser cura aí. É moldar, é trabalhar, é sujeição à palavra, ao tempo de Deus. Paulo fala para o jovem apóstolo, para o jovem pastor: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O que é o obreiro aprovado? Irmãos, eu já perdi noite de sono que hoje eu ronco em 15 segundos pelo mesmo motivo. Por quê? Porque eu já fui aprovado naquilo, e você também. Quanta coisa que você já passou, que você perdeu o sono, que você comeu demais ou perdeu fome, e hoje você olha para trás e fala: como eu era imaturo, como eu era criança. Quem é casado aqui vai entender o que eu estou falando. Tem coisa que você brigou com seu marido no primeiro ano de casado, que se voltasse atrás você falava: não valeu a pena. Você está entendendo? Então calma, o Senhor começou uma grande obra, é uma obra única chamada você. Você é um grande investimento, um grande empreendimento do céu sobre a face da terra. Primeiro, você custou o sangue do filho dele. Segundo, não tem outro você para ir para o céu, e não tem outro você para fazer o que você foi chamado, eleito para fazer na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Então Deus precisa ficar improvisando e colocando pessoas. Por quê? Porque às vezes nós atrapalhamos Deus na nossa vida. Porque a gente está preocupado com as coisas, com o mundo e o fundo. E não é por aí. E se eu vou fazer uma pergunta para você: vocês lembram o que Deus já fez na tua vida? Se você não tivesse se convertido no ano que você se converteu, quem você seria hoje? Aonde você estaria hoje? Onde? O que Deus prometeu que iria fazer na tua vida e já fez. E hoje a gente quer dar pitaco para o Espírito Santo. Como a gente é bom disso, gente. A gente quer dar ideia, dar pitaco.
Como que eu saio dessa situação? Vamos alinhar, irmão. Eu estou te fazendo um convite, vamos alinhar o coração com o coração de Deus. Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei o coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O objetivo do Senhor é mudar a nossa vida e transformar a maneira da gente pensar. Deus quer mudar a maneira da gente pensar, irmão. Abra a ideia, coloca isso diante de Deus, não seja briguento com o Espírito Santo. Não seja. Há uma necessidade de troca de coração, ou seja, troca de valores e troca de prioridades. Quais têm sido os seus valores e quais têm sido suas prioridades? Onde o Senhor passar a implantar em nós os seus valores e estabelecer suas prioridades em nossa vida, quando isso mais rápido acontecer, vai ser bênção. Então pare e pensa. O que você experimentou do plano de Deus na sua vida essa semana? Essa semana. Irmãos, a gente vai passando pelos milagres corriqueiros da vida e não dá conta de que estamos vivendo um milagre todo dia. Aquela porta que Deus abriu, o escape que Deus deu, a ideia nova, a novidade de vida que Deus gerou. O que você viveu? Essa semana, o que você viveu dos objetivos que Deus estabeleceu na tua vida? Hã? Por quê? Como assim, pastor? Eu quero fazer uma pergunta para você, responder para você mesmo. Quanto você salgou essa semana? E quanto você iluminou essa semana? Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você está entendendo? Pega esse texto. Não dá para esconder uma cidade. Para de se preocupar em ter. E priorize em ser um vaso novo nas mãos do oleiro, que Ele vai te colocar em lugares que você não imagina, vai fazer na sua vida coisas que você não imagina, e vai te conduzir de uma maneira inimaginável. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto é lindo. Esse texto virou um verdadeiro Salmo 91 na vida dos crentes, depois que a banda, acho que da Lagoinha, colocou o pastor Valadão falando esse texto uns anos atrás no Diante do Trono. Todo mundo conheceu esse texto. A gente gosta dele, ele mexe com as nossas emoções. Enche a gente de fé. Mas às vezes a gente não entende a profundidade dele. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E está preparado para receber os pensamentos de Deus na sua vida? Quais são os pensamentos de Deus que Ele já mostrou para você? Alguns a gente não gosta, irmãos. Alguns a gente não gosta. Uma vez eu era gerente de uma empresa, eu era um dos melhores dízimos da igreja, e eu fui na cantina depois do culto buscar lanche, buscar salgados para as meninas. Quem lembra daquelas carteiras com porta-cheque desse tamanho? E aí a hora que eu abri minha carteira, tinha talão de cheque de 2 ou 3 bancos e 4 ou 5 cartões. A hora que eu abri a carteira, Deus falou para mim assim: vou esvaziar a tua carteira. Eu falei: oh Deus, tá de brincadeira. Coisa na minha cabeça. Eu fiquei 1 ano desempregado.
Eu perdi o apartamento. Eu andava com o carro do ano da empresa. E chegou ao ponto da igreja me mandar uma cesta básica para comer. E também teve uma cesta que veio do melhor supermercado da cidade de Rio Claro na época, que até hoje eu não sei quem mandou. Mas a cesta tinha tudo, de sabão em pó a iogurte. Porque Deus estava me ensinando que eu tinha que aprender a depender dEle, e não do meu trabalho, que Ele tinha me dado. Mas eu não valorizei o trabalho que Ele tinha me dado. Meu coração estava fora do contexto. Então, irmãos, se você está naquele momento da tua vida que as coisas não estão legal e você está tipo assim, mas eu não tenho semeadura para isso. Senhor, eu estou com a minha vida reta diante do Senhor. Eu não tenho pecados absurdos para viver isso. Por que eu estou passando por isso? Se alegre. O Senhor está investindo na tua vida. Ele está criando estrutura. Ele está te dando capacidade de suportar coisas que você não imagina. Você tem que fazer esse alinhamento. O que você precisa fazer para que haja mudança? Para que você tenha a alegria da sua salvação. Você tem alegria da sua salvação? Hã? Você tem alegria? Você vive com leveza na presença do Senhor? Eu não digo o dia inteiro, irmão. Às vezes não dá. Tem dia que você quer matar pelo menos um pouquinho. Hã? Tem dia que você está igual aquele... Você está tipo Pedro. Você cata peixeiro e fala, hoje eu corto. A orelha não, a cabeça. Que é para não dar certo para colar mais. Né? Você fala, se Golias aparecesse na minha frente, eu derrubava ele na cuspida. Hoje eu estou que não... Hoje só amanhã. Eu sei, tem dia que a gente está assim, irmão. Mas vamos entender isso. Você está usufruindo dos milagres corriqueiros? Dos milagres corriqueiros da vida? Está na hora de você retomar propósitos. Primeira coisa, diga para você mesmo, eu fui escolhido. Então vamos, repete. Você quer repetir? Fui escolhido. Eu fui escolhido. É? Se foi escolhido, não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha a chave para a oração respondida. Você tem que dar fruto, colega. Você não foi chamado para ser samambaia. Eu tenho o hábito de dar flor para a pastora. Só que como o homem não gosta de coisa que dura pouco, eu dou orquídea. E para não jogar fora, eu amarrei num coqueiro. E tem uma orquídea lá, que ela é desse tamanho assim, ó. Eu tenho para mim que aquela orquídea vale uma nota. Porque aquela eu não comprei. O Juninho achou no mato uma vez e trouxe para a Gabriela. E eu amarrei lá. E de vez em quando brota, irmão. Ela é desse tamanho. E a gente foi amarrando. Nunca mexi com orquídea, nem tenho tempo, paciência ou pretensão para isso. Eu só amarro e deixo lá. Irmãos, o mês passado, todas elas brotaram juntas. Tinha mais de 100 botãozinhos de orquídea. Tinha umas grandonas assim de 2 cores. Teve uma que misturou com outra, saiu de outra cor. Já estão até casando lá. Né? Coisa mais linda, irmão. Coisa mais linda. Aí, hoje eu estava dando uma olhada. Só tem uma branca que está lá, que brotou de novo ou está persistindo. O resto foi tudo, filho. Caiu tudo. E agora eu estou com embrólio. Eu vou ter que ir atrás de alguém que sabe mexer, porque eu não sei se pode ou larga lá, porque está quase no chão já. Estava dessa altura, agora está quase no chão. Mas entenda bem isso.
Você não foi chamado para ser orquídea. Orquídea é lindo. Mas alguém aqui já comeu orquídea? Perigoso, né? Vai que come, fica maluco. Aí daqui a pouco vai virar tráfico de orquídea. Não, irmão. Você foi chamado para dar fruto. Hã? Amém? Você gosta da ideia de dar fruto? Eu não posso fazer isso que eu vou escandalizar, mas a minha didática agora era tirar o sapato e dar uma sapatada no Will. Quer dar fruto, Will? Então, eu não vou fazer isso porque esse sapato é ruim para pôr. Muita gente gosta do Natal. Amém? Do final do ano. Amém? Do verão. Amém? Dezembrão. Amém? É época de levar pedrada, filho. Para pé de manga é. Você quer ser árvore frutífera? Mas vai levar pedrada. Você já ouviu alguém dando pedrada em paineira, irmão? Paineira não dá. Você já viu alguém dando pedrada nessa seringueira aqui? Pode internar se der. Mas por que vai dar pedrada? Não tem nada para comer ali. A gente foi caminhar no lago essa semana, tinha um homem dando pedrada na goiabeira. Esses dias tinha um dando pedrada na mangueira. Tem uns que não espera, come verde com sal. Ou seja, você não está nem produzindo ainda, você está ensaiando para ser crente e já tem gente dando bordoada no você. Por quê? Você está começando a produzir, filho. O que você quer ser? Está cheio de... Agora está vindo uma geração de avenca. Lembra da avenca? Geração de avenca, os mimimi. Ai, meu Deus, não pode falar assim comigo. Ai, pastor. Ele falou assim comigo. Ai, pastor, eu vou falar com o senhor, porque minha namorada falou que não me ama. Que isso, mano? Você tem que chorar depois que ela for a mãe dos seus filhos. Enquanto ela não te der um filho, você não vai chorar por causa dela, não. Entenda isso. Você não foi chamado para ser pé de, seringueira. Você foi chamado para ser pé de fruta. E isso dá fruto. E a hora que você está dando fruto, a oração está sendo respondida. Outra coisa, você foi feito para o louvor da glória de Deus. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos chamados, feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Você foi feito para o louvor da glória de Deus. Então, por favor, para de ser muito chão. Para de ficar preocupado. O pastor, eu estava trabalhando na empresa, eu queria ser chefe, mandaram o outro. Deus está te poupando. Daqui 3 meses esse cara pode perder o emprego. E aí você vai estar pronto para o lugar. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você foi feito por louvor da glória de Deus. Teu coração não pode ficar preso em coisas. Em coisas. Ou seja, existe uma essência de um chamado. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação pela graça nos garante vida eterna no céu. Mas além disso, há um chamado que é para hoje, é urgente. E disse Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Seguir Jesus na essência de seu chamado. Não se trata de um convite para um momento, para uma fase, ou para uma área, mas para uma mudança de vida. Eu pergunto para você, você está priorizando o Senhor e o seu reino? Priorizar o reino, irmão, você foi chamado para ganhar alma. Você foi chamado para dar fruto, e fruto que gera mudança na vida das pessoas. Você foi chamado para ganhar pessoas para Jesus. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para ganhar almas.
Você foi chamado para viver uma nova vida com Jesus e sair de uma posição do não, o que? Não, irmão, já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Pastor, mas eu não sei pregar, como disse a pastora, sem saber que eu ia abordar nesse ponto, porque hoje de manhã ela não estava aqui na hora. Você foi chamado para ganhar alma. Pastor, mas eu não sei pregar. Uma mulher, há 50 anos atrás, teve um filho no Paraná. A gestação de 5 meses e meio ela não segurou e a criança nasceu. Com 5 meses e meio de gestação. O médico falou para ela: eu vou dar alta para a senhora. Seu filho vai ficar na UTI. Mas até tal hora ele vai morrer. Eu vou mandar avisar a senhora. Aquela mãe foi para casa, desiludida, desolada da vida, e sentou no portão da casa dela. Uma vizinha, que sabia que era crente e sabia que ela não gostava de crente, chegou para ela e falou: dona fulana, eu não sei o nome dela. O que a senhora tem? Cadê o nenê? A barriga dela estava com o ventre normal. Ela falou: eu não segurei, nasceu, está na UTI. Mas eu estou esperando o médico ligar. Ele falou que até tal hora, hoje, ele vai me ligar, avisando que a criança parou. A mulher falou para ela: eu estou indo para a reunião de oração na minha igreja. A senhora me permite orar pelo seu filho? Ela falou: permito. A criança não tinha nem nome ainda. Mas aquela mulher foi para a reunião de oração dela, que Deus havia proposto para aquele povo orar naqueles dias, nas reuniões de oração. E ela foi. Aí ela voltou. E aí? Nada até agora. No dia seguinte a mulher foi lá fazer uma visita e falou: e aí? O neném está vivo. Ela falou: então vamos continuar orando. Mas a mulher não gostava de crente. E mais um dia, e mais um dia. E aí a mulher foi para a igreja com ela. E elas entraram juntas numa campanha de oração. Ela creu em Jesus. E ela fez um voto com Deus: se o Senhor tirar o meu filho do hospital vivo, o primeiro lugar que eu vou levá-lo é aqui na igreja. E ela fez isso. E ontem ele estava pregando aqui na nossa igreja, o pastor Renilson. Porque uma vizinha pregou para aquela mulher, simplesmente dizendo para ela: eu vou orar por você. Ela não pregou sobre comportamentos, sobre teorias, sobre teologias, sobre histórias bíblicas. Ela simplesmente saiu da área de conforto dela e disse: o que está acontecendo? Eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida. Irmãos, não tem como fazer outra pergunta para você. O dia que você aceitou a Cristo, Ele te deu vestes brancas, palmas nas mãos, mas você só vai vestir elas no céu. Antes disso, Ele te deu uma rede. O que você está fazendo com ela? Você está correndo atrás de tanta coisa, priorizando tanta coisa. O que você está fazendo com a rede?